Ei, tá me ouvindo? Eu vou casar de novo. Com uma mulher jovem e deslumbrante, o oposto de uma mulherzinha sem graça e chata como você. Não preciso da sua opinião, mas pelo menos venha à cerimônia para se dar conta da figura patética que você é. Era a voz de Tiago, meu ex-marido, no primeiro telefonema em 6 meses. Através do receptor, sua voz soava presunçosa e carregada de uma crueldade gélida, como se me olhasse do topo do mundo, enquanto eu rastejava no fundo do poço. No passado, talvez eu tivesse me ferido com essas palavras, derramado lágrimas, mas a Camila de agora, olhando para o teto branco do silencioso quarto de hospital, apenas respondeu com calma: parabéns, mas não poderei ir. Acabei de dar a luz. O quê? Dar a luz do que você está. Do outro lado da linha, pude sentir a respiração de Tiago parar. A confiança do homem que se achava vitorioso se despedaçou com um estrondo. Espere um pouco. Como assim? Dar a luz? De quem é esse filho? Ei, responda. Ignorando seus gritos desesperados, desliguei suavemente a energia do meu smartphone. Lá fora, uma chuva fina e suave caía, como se celebrasse o nascimento de uma nova vida. Naquele momento, eu ainda não sabia. Não tinha ideia de que essa única frase iria pulverizar, sem deixar rastros, o destino do homem que um dia me jogou no inferno e da pessoa que se escondia por trás dele. Cerca de 6 meses antes, eu, Camila Vasconcelos de Almeida, 32 anos, pus um fim a 3 anos de casamento. O motivo foi a traição egoísta do meu marido, Tiago, e o constante abuso psicológico que ele me infligia. Tiago era um executivo arrogante em uma grande corretora da Faria Lima, cujo lema era: quem você acha que paga as contas nesta casa? Para ele, eu, que cuidava do lar como dona de casa, não passava de uma empregada ou, na melhor das hipóteses, uma ferramenta para satisfazer seu orgulho. Camila, você é mesmo uma inútil. Se eu comesse uma comida dessas na rua, não pagaria nem R$ 10. Use roupas melhores. Você vai andar ao meu lado, não me faça passar vergonha. Do tempero da comida aos mínimos detalhes da limpeza e até mesmo as roupas que eu vestia, ele criticava tudo. Mas o golpe final foram suas palavras cruéis sobre minha dificuldade para engravidar. Uma mulher que não consegue nem gerar um filho tem algum valor? Você quer acabar com a linhagem da minha família? Essas palavras destruíram completamente meu coração. Embora os exames mostrassem que a causa da infertilidade não era minha, ele insistia que o problema não pode ser comigo, me rotulando de estéril e defeituosa repetidamente. Até que um dia ele chegou em casa com sua amante jovem e jogou os papéis do divórcio na minha cara. Ela está grávida. Diferente de você, ela vai me dar um herdeiro. O estorvo pode desaparecer. Sem pagar uma pensão decente, ele me expulsou de casa. Fui jogada na rua apenas com a roupa do corpo, à beira do desespero, mas algumas semanas depois, uma verdade inacreditável veio à tona. Sentindo náuseas e um cansaço extremo, fui a um hospital. O diagnóstico foi um choque. Grávida de 3 meses. A vida que eu tanto desejei, ironicamente, Deus me concedeu um pequeno milagre pouco antes da separação. Eu tomei uma decisão. Vou proteger esta criança sozinha. Nunca mais encontrarei aquele homem. Ele jamais saberá da existência deste filho. Com essa promessa no coração, mudei-me para um bairro anônimo, trabalhei incansavelmente para juntar dinheiro. E finalmente, o dia de hoje havia chegado. Mas, de alguma forma, ele descobriu meu novo número e ligou para exibir sua felicidade. Não posso ir porque acabei de dar à luz. Logo após eu dizer isso, a porta do meu quarto foi esmurrada com violência. Passos furiosos ecoaram pelo corredor silencioso, fora do horário de visitas. Não pode ser. Impossível. Ele não tem como saber onde estou. Mas meu mau pressentimento se confirmou. A porta se abriu com um estrondo e lá estava Tiago, ofegante, com o rosto vermelho de raiva. Camila, o que você disse é verdade. De quem é esse filho? É meu filho, não é? Com os olhos injetados, ele me fuzilava. Atrás dele, empurrando a enfermeira que tentava detê-lo, havia outra sombra.
uma figura que para mim era inesperada. Tiago, querido, não saia correndo assim. Uma voz aguda e estridente, maquiagem pesada, uma bolsa de grife que não combinava com ela. Era a Larissa, a amante de quem Tiago se gabava ser sua noiva, perfeita. Este reencontro seria o início da minha vingança. Naquele momento, eles não faziam a menor ideia. O que vocês estão fazendo aqui? Vou chamar a polícia. Minha voz fria congelou o ar do quarto. Polícia, não seja ridícula. Eu só vim ver o meu filho, gritou Tiago, invadindo o quarto como se estivesse em sua casa. Sua voz era um veneno para mim, que precisava de repouso absoluto no puerpério. O bebê recém-nascido estava no berçário, em outra sala. Esse era meu único alívio. Seu filho? Que piada! Você me chamou de estéril e me expulsou de casa depois de engravidar outra mulher. Nosso vínculo terminou completamente naquele dia, há 6 meses. Eu disse, ajeitando o braço com o acesso do soro e me sentando lentamente. Tiago parecia um pouco mais magro, mas seu olhar arrogante não havia mudado em nada. Terminou? Claro que não. Nos separamos há 6 meses. Fazendo as contas, há uma grande chance desse moleque ser meu. E se for meu filho, a história é outra. Como herdeiro dos Almeida, eu o levarei comigo. Sua lógica egoísta me deu tontura. Herdeiro da família Almeida. Ele tinha um orgulho doentio de sua linhagem. Descendente de antigos fazendeiros do interior. Durante nossos 3 anos de casados, a pressão dele e de sua mãe, Sônia, para que eu desse um neto logo foi imensa. A mulher é uma máquina de parir, eles dizem. Quando sugeri que fizéssemos um tratamento de fertilidade, ele se recusou. O problema não pode ser comigo. Seu corpo é que é defeituoso. Ele nunca cooperou com um único exame. E agora, ao saber que eu tive um filho, mudou de atitude e começou a clamar que era dele. Que cretino! Não presuma nada. Esta criança não tem nada a ver com você. Antes que eu pudesse terminar, Larissa, que estava atrás de Tiago, interrompeu, jogando sua bolsa com um baque na mesinha de cabeceira. Ai, Tiago, querido, já chega, né? Estamos voltando da última reunião sobre a festa de casamento. Por que eu tenho que aturar sua ex-mulher num lugar fedendo a desinfetante? Larissa torceu os lábios pintados de um vermelho berrante e me fuzilou com o olhar. Ela era recepcionista em uma empresa cliente de Tiago, a mulher que roubou meu marido e decidiu meu destino. Sua barriga saliente indicava que o parto estava próximo. É Camila, não é? Você não se enxerga mesmo. O Tiago só tá preocupado que você tenha saído com qualquer um por aí e agora queira empurrar o filho de outro para ele. Afinal, de quem é essa criança? Talvez quem estivesse traindo era você, não é? Larissa riu com escárnio, me olhando de cima a baixo. Seus olhos avaliando minha camisola barata de hospital e meu rosto sem maquiagem transbordavam de um sentimento de superioridade. A Larissa tem razão. Que tipo de homem se interessaria por uma mulher sem graça como você? Provavelmente se envolveu com algum Zé, ninguém, e ficou grávida. Que nojo! Tiago zombou, olhando para mim como se eu fosse lixo. Receber insultos tão baixos do homem que um dia amei. Normalmente eu teria desabado em lágrimas, mas meu coração, estranhamente, estava frio. A raiva já havia passado, dando lugar a um profundo nojo da baixeza daquele casal. Nojento! Quem de nós é o nojento? Um homem que trai a esposa, a expulsa de casa e prestes a casar de novo invade o quarto de hospital dela. Você já parou para pensar em como a sociedade vê alguém assim? Calha a boca, não é da sua conta. Eu sou cotado para ser o próximo gerente na corretora. Nossos mundos são diferentes, sua dona de casa inútil. Tiago se inclinou, aproximando seu rosto do meu. Escute, Camila. Se essa criança tiver o meu DNA, tomarei as medidas cabíveis. Faremos um exame. E se for meu filho, eu e a Larissa vamos criá-lo. Você não vai chegar nem perto. Naquele instante, ouvi algo se quebrar dentro de mim. O que ele disse? Roubar meu filho, que é mais precioso que minha própria vida, e criá-lo com essa mulher, a mesma que me jogou no inferno? Sayandak.
Hã? Não ouvi. Eu disse para saírem daqui. Este é um lugar sagrado. Não é um lugar para pessoas sujas como vocês, eu gritei. Pressionado pela minha fúria, Tiago recuou por um instante, mas logo recuperou a compostura, zombou e abraçou Larissa. Humphrey, tanto faz. Um filho seu não deve ter grande futuro mesmo. Nós temos um futuro brilhante pela frente. Nosso casamento, na semana que vem, será no hotel mais luxuoso da cidade. 200 convidados, até celebridades que você só vê na TV estarão lá. Com ar de superioridade, ele tirou um envelope do bolso. Era um convite de casamento luxuoso, com bordas douradas. Toma, para você. Guarde de recordação. É um casamento de elite que você nunca terá na vida. Bem, com essa sua aparência, você só estragaria o requinte da festa se aparecesse. Ele jogou o convite na minha cama. Vamos, Lari. Ficar neste covil de perdedora vai fazer mal para o nosso bebê. É mesmo, Tiago. O bebê pode ficar assustado. Adeus, Camila. Boa sorte criando seu filho na pobreza, sozinha. Ah, e se precisar de dinheiro, pode ligar. A gente te dá uma esmola. Os dois saíram do quarto gargalhando. O som da porta batendo com força ecoou pesado em meu coração. No quarto silencioso, peguei o convite jogado na cama com as mãos trêmulas. Nele, nomes que pareciam pertencer a um Tiago Almeida diferente, um homem glamouroso e falso, estavam impressos. Idiotas. Murmurei para mim mesma, olhando pela janela. Eles ainda não sabiam. Não sabiam que eu não passei os últimos 6 meses mergulhada no desespero. E não sabiam o verdadeiro motivo de eu estar em um quarto comum de hospital e não em uma suíte particular. Na verdade, eu tinha um grande segredo que não contei a eles. E esse segredo seria o gatilho que destruiria seu futuro brilhante pela raiz. Peguei meu smartphone e o liguei novamente. Na tela de notificações, várias chamadas perdidas de uma pessoa específica. Ao ver aquele nome, um sorriso frio, finalmente, surgiu em meus lábios. Acho que já podemos começar, não é? Enviei uma única mensagem para aquele número. Tô pronta. Tudo conforme o plano. Essa mensagem era o início da contagem regressiva para a queda deles. Depois que Tiago e sua trupe saíram como um furacão, um silêncio opressivo permaneceu no quarto. Deitada na cama, olhei para o teto e suspirei profundamente. O convite de casamento dourado e chamativo que eles deixaram para trás brilhava em minhas mãos como um monumento à sua vaidade. Ele não mudou nada, murmurei. Durante os 3 anos de casamento, eu vivia pisando em ovos, tentando desesperadamente me encaixar no mundo ideal de Tiago. Se ele estava de mau humor, a culpa era minha por não me esforçar o suficiente. Se ele fracassava, era porque meu apoio era inadequado. Fui levada a acreditar nisso e meu espírito foi esmagado. Mas agora eu tenho uma vida para proteger. Não tenho um segundo a perder com a lógica egoísta deles. No dia seguinte, a poucos dias de receber alta, Tiago me contatou novamente. Desta vez, não por telefone, mas com uma enxurrada de mensagens insistentes. Ei, sobre ontem, não pense que pode fugir. Minha mãe também está furiosa, dizendo que não pode deixar um herdeiro com o sangue dos Almeida nas mãos de uma mulher como você. Quando você recebe alta, vou te buscar de carro e vamos direto para a clínica fazer o exame de DNA. Responda. Vai me ignorar? Se você me traiu e esse moleque é de outro, vou exigir uma indenização ainda maior. Prepare-se. As palavras venenosas se alinhavam na tela. Em silêncio, virei o smartphone para baixo. Não adiantava dizer nada. Ele não conseguia aceitar uma realidade que não se encaixava em seus desejos. E logo em seguida, uma mensagem de Larissa também chegou. Camila, não complique as coisas pro Tiago. Ele está ocupado com os preparativos da festa. E se a carreira dele for prejudicada por sua causa, apenas admita que é filho do seu amante e desapareça de nossas vidas. É melhor para todo mundo, não acha? As palavras de Larissa revelavam um certo desespero. Para ela, o fato de eu ter tido um filho era sem dúvida um imprevisto. Se a criança fosse de Tiago, sua posição estaria ameaçada. Para reinar como Astra Almeida, ela precisava me transformar a mim
e ao meu filho nos vilões absolutos da história. Horas depois, as cortinas do meu quarto foram abertas bruscamente. Lá estava Tiago de novo, desta vez sozinho, mas seu rosto estava vermelho escuro de raiva, os olhos injetados. Veio de novo? Pensei que o recado tinha sido claro. Falei calmamente, mas com uma firmeza que deixava clara minha recusa. Cale a boca! Por que não responde minhas mensagens? Eu disse para não fazer nada por conta própria. Você está planejando fugir, não está? Tiago agarrou a grade da cama com força, inclinando-se sobre mim em um gesto de intimidação. Fugir? Por que eu faria isso? Eu só não quero mais ter contato com vocês. Ou que a proximidade do casamento está te deixando tão inseguro sobre os passos da sua ex? Não se iluda. A única coisa que me interessa é a linhagem dos Almeida. Ainda não sabemos se o filho da Larissa será menino ou menina. Se o seu for um menino, preciso mantê-lo como uma garantia. Garantia? Eu não podia acreditar no que eu via. Chamar o próprio filho de garantia. Aquele homem não tinha um pingo de sentimento humano em seu coração? Isso mesmo. Não posso deixar a linhagem da minha família acabar. Se o filho da Larissa for menina, eu pego seu moleque. E de você, exigirei uma indenização, não pensão, pela fraude de tentar me empurrar o filho bastardo da sua traição. Só diz absurdos. Você sabe muito bem que eu nunca te traí. Não houve um dia sequer em que você não me tocasse, me tratando como sua propriedade. Diante da minha acusação, Tiago ficou sem palavras por um instante. Mas logo recuperou o sorriso de Scar. Humph. E onde estão as provas? O mundo vai ver a história da mulher patética, abandonada por ter sido traída, que por vingança tentou empurrar o filho de outro homem para o ex-marido. Eu sou um executivo de elite, prestes a ter um casamento brilhante. Até o macaco saberia em quem acreditar. Ele disse isso e chutou a mesinha de cabeceira ao lado da minha cama. Com um estrépito, a jarra de água que estava sobre ela caiu e se quebrou no chão. Ah! A paciente na cama ao lado soltou um grito assustado. Alertada pelo barulho, uma enfermeira correu até nós. Senhor, por favor, não pode fazer isso. Mantenha calma, cala a boca. Isso é uma conversa de família. Intrusos, fiquem quietos. Tiago gritou com a enfermeira e apontou para mim. Escute, Camila, eu virei te buscar no dia da sua alta. Se recusar, te levarei à força. E quando o resultado do exame sair, vou te jogar no fundo do poço. Aguarde ansiosamente. Ele cuspiu essas palavras, empurrou a enfermeira e saiu do quarto. Os cacos de vidro espalhados no chão pareciam representar a dor em meu coração. A senhora está bem? Vou chamar a segurança agora mesmo. Para a enfermeira que se aproximou, eu balancei a cabeça fracamente. Não, estou bem. Desculpe pelo transtorno. Com as mãos trêmulas, olhei para o vidro quebrado. Medo. Sim, eu sentia medo de sua intimidação violenta. Mas mais do que isso, o que preenchia meu peito era uma determinação fria. Ele disse que não havia provas. Disse que o mundo estaria do seu lado. E se gabou de seu casamento brilhante. Tudo isso vai se voltar contra você, Tiago. Com a ajuda da enfermeira, voltei para a cama e peguei o segundo smartphone que mantinha escondido. Era um aparelho com um número que ele não conhecia, contratado na época do divórcio, por precaução. Na tela, uma resposta à mensagem que enviei ontem. Entendido. Todos os preparativos já foram concluídos. Para o dia da festa, providenciaremos o melhor palco possível. Por favor, cuide-se, senhorita. Senhorita, um tratamento que eu não permiti que usassem durante os 3 anos de casamento. Uma palavra que indicava minha verdadeira identidade. Almeida. Esse era meu nome atual. Mas quase ninguém nesta cidade conhecia meu nome de solteira. Muito menos Tiago e sua família sabiam a verdade sobre minha família de origem, porque ao me casar com ele, prometi ao meu pai que agiria como a filha de uma família comum. Papai, me desculpe, não vou mais me conter. Desliguei a tela e fechei os olhos em silêncio. Nosso próximo encontro não seria no dia da minha alta, como ele planejou. Seria no salão daquela luxuosa festa de casamento, o dia que ele acredita ser o mais feliz de sua vida. Lá, eu devolveria a ele, multiplicados por 100, todos os insultos que ele me dirigiu, e revelaria ao mundo
como a linhagem da família Almeida era, na verdade, uma farsa frágil e cheia de mentiras. Naquele momento, uma figura apareceu silenciosamente atrás de mim. Parado na entrada do quarto, não era um funcionário do hospital. Era um homem mais velho, de terno preto impecável, postura firme. Vim buscá-la, senhorita Camila. A aparição daquela pessoa me fez assentir levemente. Ele era uma das poucas pessoas que conheciam meu segredo e meu aliado mais forte para o contra-ataque. Parado na entrada do quarto estava o Sr. Antunes, o secretário em quem meu pai mais confiava e que cuidou de mim com carinho desde a infância. Ele se curvou profundamente e sua postura refinada contrastava absurdamente com a de Tiago, que gritava naquele mesmo quarto momentos antes. Senhorita Camila, perdão pela longa espera. O presidente, seu pai, chorou de alegria ao saber que a senhorita deu à luz em segurança. Senhor Antunes, obrigada por ter vindo. Preocupei meu pai, não é? Ao ver o rosto do senhor Antunes, finalmente soltei um suspiro de alívio do fundo do meu coração. Minha família de origem é a fundadora do Grupo Vasconcelos, um conglomerado gigante, um dos maiores do país. Como única herdeira, fui criada sem que nada me faltasse. Mas quando conheci Tiago, escondi minha identidade. Eu queria me casar com alguém que me amasse por quem eu era, não pelo meu dinheiro ou poder. Um desejo puro, talvez ingênuo, da juventude. Fiz uma promessa ao meu pai e me casei com ele sob a falsa identidade de filha de um funcionário público comum do interior. Meu pai foi totalmente contra, mas no final cedeu ao meu capricho, dizendo: se algo acontecer, volte para casa a qualquer momento, mas só revele sua identidade quando sentir que chegou ao seu limite absoluto. O resultado foi este. Sem saber quem eu era, Tiago e sua família me trataram como uma noiva de baixo status e me humilharam implacavelmente. Senhor Antunes, como está aquele assunto? Sim, a retirada do investimento na corretora onde o senhor Tiago Almeida trabalha e o cancelamento do projeto de redesenvolvimento dos terrenos pertencentes à família dele já foram providenciados. Estamos apenas aguardando o sinal da senhorita. Com uma voz calma, o senhor Antunes relatou o conteúdo assustador. Com o poder do Grupo Vasconcelos, arruinar um simples executivo e um fazendeiro local seria mais fácil do que torcer o braço de um bebê. Mas o destino havia preparado um desenrolar ainda mais irônico. Enquanto eu conversava com o senhor Antunes, ouvimos novamente passos barulhentos no corredor. É aqui, neste quarto, uma voz aguda, irritante, mas familiar. A porta foi aberta com violência e quem entrou foi a mãe de Tiago, minha ex-sogra Sônia. Atrás dela, Tiago com uma expressão de contrariedade e Larissa com um sorriso vitorioso. Ora, ora, Camila. Soube que você deu à luz e vim ver sua cara de acabada. Mas você parece bem disposta, não é? Sônia, vestindo um casaco de pele chamativo e se abanando com um leque, entrou no quarto. Ela se considerava uma dama da alta sociedade, mas sua verdadeira natureza era a de uma mulher vulgar, gananciosa e com a típica mentalidade de uma nova rica. Dona Sônia, o que deseja? Que frieza! E eu que vim de bom grado ver meu neto. Aliás, quem é este aí? Seu novo homem? Sônia olhou o senhor Antunes de cima a baixo e riu com desdém. Arranjou um bem mais velho, hein? Foi abandonada pelo jovem Tiago e ficou tão carente assim? Bem, vocês combinam. Uma mulher murcha com um homem murcho? Por favor, meça suas palavras, disse o senhor Antunes com uma voz baixa e imponente. Mas Sônia, ignorante do mundo, não percebeu que aquela era a voz de alguém com poder real. Nossa, que medo. Camila, você é mesmo uma sem vergonha. Divorciada há 6 meses e já parindo? Com certeza já estava se encontrando com esse homem antes do divórcio. Que sujo. Realmente, que nojo. Sônia olhou para mim como se visse algo imundo e derrubou o buquê de flores que estava ao lado da minha cama no chão. Mãe, já chega, interveio Tiago. Como a mamãe disse, não importa se esse moleque é meu ou desse velho. O fato é que você é uma mulher infiel. Venha ao meu casamento e peça desculpas. E então, dependendo do resultado do exame, talvez eu tenha um pouco de misericórdia. Sujo? O que você disse?
Minha voz tremeu. Eu podia suportar os insultos a mim, mas ouvir meu filho recém-nascido, que não tinha culpa de nada, ser chamado de sujo era imperdoável. Não ouviu? Eu disse, moleque sujo. Um filho nascido de uma mulher sem dinheiro e sem família como você não terá futuro. É como comparar a lua com um vagalume perto do legítimo herdeiro dos Almeida que a Larissa vai gerar. Ao lado dele, Larissa riu e acrescentou: Isso mesmo, Camila, sua família não é de uns funcionários públicos pobres do interior? Só de pensar que uma criança com esse sangue possa ser filho do meu, Thiago, me dá arrepios. Se o exame der positivo, por responsabilidade, nós o deixaremos em um orfanato bem longe. E você pode passar o resto da vida se lamentando sozinha. O trio se revezava para me bombardear com insultos, como se eu fosse a criatura mais miserável da face da terra. Eu apenas permaneci em silêncio. Poderia ter rebatido de inúmeras formas, mas senti que contar a verdade a eles, naquele momento, seria um desperdício. Coitadinha ficou sem palavras. Acertamos em cheio, não é? Sônia riu, satisfeita, e se aproximou de mim. Camila, compareça ao casamento na semana que vem. Vamos te mostrar a nossa felicidade de um lugar privilegiado. Será sua forma de retribuir por termos te sustentado todo esse tempo. Entendeu? Sônia disse isso e deu um leve tapa em meu ombro. A humilhação turvou minha visão. Mas naquele momento, no canto do meu olho, vi o olhar do Sr. Antunes brilhar intensamente. Ele continha sua raiva e me perguntava com os olhos: Devo resolver isso agora? Eu balancei a cabeça levemente. Ainda não. É muito cedo para derrubar. Luz do pedestal. Entendido. Eu irei? Ótimo. É assim que se fala. O convite já foi entregue, certo? No final da festa, te daremos um tempo para um discurso. Lá, você pedirá desculpas na frente de todos pela sua infidelidade. Assim, a honra da família Almeida será restaurada. Tiago assentiu, satisfeito, e se preparou para sair com as duas. Na porta, ele se virou com um sorriso cruel e disse: Ah, é mesmo, como presente de nascimento. Vou te contar uma coisa. Aquele terreno perto da prefeitura onde seu pai trabalhava vai ser todo redesenvolvido, não é? Um conhecido meu vai demolir tudo aquilo. Seu pai logo estará na rua. Tente não ir à falência junto com ele. Os três saíram gargalhando. No quarto silencioso, o senhor Antunes suspirou profundamente. Senhorita, não há mais necessidade de deixar essa gente solta. Ligarei para a corretora imediatamente. Não, senhor Antunes. Conforme o plano, no momento em que eles se sentirem mais felizes, eu tirarei tudo deles. Peguei o buquê de flores caído no chão e o abracei com carinho. Nele havia um aroma suave que me lembrava o calor da minha filha recém-nascida. Insultaram meu pai, chamaram minha filha de suja e pisaram no meu orgulho. Eles aprenderão o quão pesado é o preço a pagar por isso. Em meus olhos não havia mais uma única lágrima. Apenas uma fria chama azul de vingança queimando silenciosamente. Senhor Antunes, prepare o vestido e aqueles documentos para o dia da festa. Como a senhorita Camila desejar. Naquele momento, eu ainda não sabia que, na festa de casamento que eles planejavam, uma armadilha ainda maior havia sido preparada para me humilhar. E que essa armadilha, ironicamente, se tornaria o golpe de misericórdia que selaria a ruína deles. No dia da alta, segurando minha filha recém-nascida nos braços, eu estava parada, em silêncio, no saguão do hospital. O senhor Antunes havia dito: o carro está à sua espera, mas eu optei por esperar um táxi sozinha, para ver qual seria a jogada deles. Como esperado, assim que as portas automáticas do hospital se abriram, um sedã de luxo freou bruscamente, como se estivesse me esperando. Quem desceu foi, claro, Tiago. Hoje ele parecia ainda mais irritado, afrouxando a gravata com violência enquanto se aproximava de mim. Ei, Camila, me cansei de esperar. Entre logo. Já marquei a hora do exame de DNA. Eu disse que não vou. A partir de agora vou para um lugar tranquilo com minha filha.
Eu apertei minha filha nos braços e desviei o olhar dele. O vento frio era forte para meu corpo em recuperação. Não seja ridícula. Você não tem o direito de recusar. Escute, se essa criança que você pariu for minha, eu tenho o direito de reivindicar a guarda. Se não for, vou te processar por adultério e exigir que devolva cada centavo que gastei com você. De qualquer forma, você está acabada. Tiago tentou agarrar meu braço, mas eu o evitei com habilidade. Os outros, pacientes e familiares ao redor, nos olhavam com desaprovação. Olhem só, vejam esta mulher sem vergonha. Larissa, que desceu do banco do passageiro, gritou em um tom deliberadamente alto para chamar a atenção. Pessoal, escutem. Essa mulher, quando era casada com meu noivo, teve um filho com outro homem e agora está mentindo, dizendo que o filho é dele para nos chantagear. Vocês não acham que ela é uma mulher desprezível? Larissa, pare com isso. Não, Tiago. Mulheres como ela só aprendem quando são expostas à vergonha pública. E Camila, que pena desse bebê enrolado nesse cobertor velho. Nem sabe quem é o pai. Filhos nascidos de adultério são rejeitados a vida inteira. As palavras de Larissa eram como facas afiadas tentando me cortar, mas eu não respondi. Apenas a encarei com olhos frios, em silêncio. Esse silêncio, por sua vez, apenas aumentou a irritação deles. Acha que ficar quieta resolve alguma coisa? Camila, você sempre foi assim, sempre se fazendo de vítima para ganhar a simpatia dos outros. Mas desta vez não vai funcionar. Eu já mexi meus pauzinhos com o futuro empregador de seu pai e com a imobiliária do apartamento que você ia alugar. Você não consegue mais viver nesta cidade, mexer os seus pauzinhos, isso mesmo. Minha empresa tem uma forte influência na economia da região. Quem você acha que contrataria uma mulher como você, sem diploma, sem experiência e com a fama de adúltera e mãe solteira? Sua vida acabou hoje. Tiago riu triunfante. Ele não sabia que eu era a herdeira do grupo Vasconcelos. A corretora onde ele acreditava ter influência era, na verdade, apenas uma das afiliadas em que minha família investia. O que foi? Perdeu a voz? Desesperada? Relaxe. Se você se ajoelhar e pedir perdão na frente de todos na festa de casamento, talvez eu seja um pouco mais generoso. Posso até arranjar um emprego de gari pro seu pai. Ha, ha, ha. Sua gargalhada ecoou pelo estacionamento do hospital. Eu apenas suportei em silêncio. Seria fácil revelar minha identidade a ele ali mesmo, mas não seria o suficiente. O crime de me rebaixar e ferir minha dignidade como ser humano e, como mãe, não poderia ser pago com um simples momento de surpresa. Entendido. Com certeza irei à festa. Eu disse com uma voz baixa e rouca. Finalmente entendeu. Deveria ter dito isso desde o começo. Ei, Larissa, vamos. Ficar perto de uma perdedora como essa dá azar. É mesmo, Tiago. Camila, estamos ansiosos para o grande dia, para ver o quão acabada você vai aparecer. O pessoal do salão já está fazendo apostas. Hahaha. Os dois entraram no sedã de luxo e partiram com um ronco barulhento do motor. O que restou foi o cheiro de fumaça e os olhares frios ao meu redor. Eu me abriguei da chuva que começava a cair sob a marquise do hospital. Minha filha, chorando, se mexeu levemente. Desculpe, meu amor. Só mais um pouco de paciência. Aproximei meu rosto do dela e jurei em silêncio. Pelo futuro em que esta criança possa viver com orgulho, eu vou esmagar aquele homem, aquela família, até que não sobre nada. Então um carro preto parou silenciosamente ao meu lado. Quem desceu do banco do motorista foi o Sr. Antunes. Senhorita, toda a conversa foi gravada. A voz do Sr. Antunes tremia levemente. Deroiva. Obrigada, Sr. Antunes. O que meu pai disse? O presidente disse. Deixem Camila fazer como quiser e não tenha um pingo de misericórdia. Já contatamos o dono do hotel da festa. No dia, todos os funcionários serão substituídos por pessoas de confiança do nosso grupo, então tudo está pronto. A convite do Sr. Antunes, entrei no banco de trás do carro. O interior estava aquecido e meu corpo, enrijecido pelo frio do hospital, começou a relaxar. Senhor Antunes, no evento principal da festa que eles estão planejando, o meu discurso de desculpas, quero adicionar uma performance, pois não? Quero que você apresente meu verdadeiro marido.
no melhor momento possível, um que os faça cair para trás. Com minhas palavras, o senhor Antunes pareceu surpreso por um instante, mas logo sorriu profundamente e assentiu. Entendido. Aquele senhor também disse que não suportaria mais ver a senhorita e o bebê serem insultados. Com certeza aceitará o papel com prazer. O carro partiu silenciosamente. O destino não era o apartamento pequeno e escuro onde eu morava. Era uma mansão branca dentro de uma vasta propriedade pertencente à família Vasconcelos. Lá eu descansaria meu corpo em recuperação e aguardaria o dia da batalha uma semana depois. Mas a história não terminava aí. 3 dias antes da festa, recebi um e-mail de Tiago com um vídeo. Nele, uma imagem chocante. A casa antiga no interior que ele acreditava ser da minha família estava prestes a ser demolida por máquinas pesadas. Ainda consegue ser tão arrogante depois de ver isso, Camila? Lendo a mensagem que acompanhava, fui tomada por uma raiva fria. Ele pretendia destruir até mesmo minhas memórias preciosas com força bruta. Mas Tiago cometia um grande erro. Aquela casa, de fato, era onde meu pai morou na infância, mas agora era um patrimônio cultural importante, sob a administração do Grupo Vasconcelos. Se você gosta tanto de cavar a própria cova, vou te empurrar para o fundo do poço, como deseja. Com as mãos trêmulas, agarrei o smartphone e dei as últimas instruções ao senhor Antunes. No dia da festa, chame a polícia também, para prender Luzin flagrante por destruição de propriedade e crimes ainda mais graves. A situação estava prestes a evoluir de uma simples vingança para um escândalo de proporções nacionais. A mansão dos Vasconcelos. Um lugar de silêncio cercado por um verde profundo, isolado da agitação da metrópole. Afundada em um sofá macio, eu observava o rosto do meu filho Léo, que dormia tranquilamente. Sim, eu dei à luz um menino saudável. Ironicamente, a vida que Tiago tanto desejava, que poderia ter sido o herdeiro dos Almeida, que irônico, tão desejado, mas rejeitado pelo pai que mais deveria amá-lo, pensei, o senhor Antunes, que me servia um chá quente, sorriu calmamente. Senhorita, não se preocupe. Um homem como aquele não é digno de ser chamado de pai. E o jovem Léo tem o escudo do Grupo Vasconcelos. O senhor Antunes olhou para a varanda, de onde um homem entrava, vestindo um terno impecável e exalando uma aura de poder. Era Leonardo Medeiros, meu amigo de infância e atual vice-presidente do Grupo Vasconcelos. Camila, como você está? Não está se esforçando demais? Leonardo sentou-se ao meu lado e olhou para mim e para Léo com olhos cheios de carinho. Léo, me desculpe. Você está tão ocupado e vem todos os dias. Não precisa se desculpar. Deixar você ir para os braços daquele homem insensível foi o maior erro da minha vida. Naquele dia, quando você disse que queria se casar escondendo sua identidade, eu deveria ter te impedido com todas as minhas forças. As palavras de Leonardo apertaram meu coração. Na verdade, eu tinha outra faceta que Tiago nunca conheceu. Eu não era apenas uma herdeira. Antes do casamento, eu era conhecida como a negociadora lendária na divisão internacional do grupo Vasconcelos, responsável por fechar acordos impossíveis. Fluente em inglês, francês e mandarim, eu navegava pelas águas turbulentas dos negócios com poder de decisão de aço, mas, cansada daquela rotina incessante, conheci Tiago por acaso. Sem saber de meus títulos ou habilidades, ele sorriu e disse: meu tipo de mulher é alguém caseira e dócil como você. Eu interpretei mal suas palavras, acreditando que ele via a mim a pessoa e não um status. Então, depois de casar, escondi minhas garras. Abandonei a faceta de mulher de negócios e passei a interpretar o papel da esposa ideal. Sempre um passo atrás do marido. Mesmo quando ele me chamava de inútil e sem graça, eu dizia a mim, mesmo que aquilo era uma avaliação da personagem que eu interpretava, não da verdadeira Camila, mas foi um grande erro. Quando uma águia esconde suas garras, a presa a subestima, a vê como um pássaro inofensivo e a pisa sem limites.
O que Tiago queria não era uma parceira, mas sim um sentimento distorcido de superioridade, ao criar alguém inferior a ele. Camila, a análise dos documentos internos da corretora dele terminou. Leonardo me entregou um tablet. Nele estavam registradas as inúmeras fraudes da empresa de Tiago. Ele é chamado de astro por lá, mas a maioria de seus resultados vem de entretenimento excessivo a clientes e contratos forçados, abusando do fato de serem afiliados ao grupo Vasconcelos. Além disso, há suspeitas de que ele e essa mulher, Larissa, desviaram fundos da empresa para pagar a festa de casamento. Desvio de fundos. Aquele casamento espalhafatoso não era com o dinheiro dele? Eu fiquei tão chocada que não conseguia falar. 200 convidados, uma festa em um hotel de luxo. Tudo aquilo era um castelo de mentiras, construído com dinheiro roubado. E tem mais uma coisa interessante. Essa noiva dele, Larissa, há a possibilidade de que ela esteja mentindo sobre a gravidez. O quê? Eu me inclinei para frente. Aquela barriga saliente, aquele ar de vitória no hospital. Era tudo mentira? Verificamos os registros médicos dela e não há uma única consulta em ginecologia ou obstetrícia. Provavelmente ela está usando um enchimento ou algo do tipo para fingir a gravidez e prender o Tiago, sabendo da obsessão dele por um filho. Meu Deus. Eles estão tentando se casar baseados em uma mentira sobre outra. Uma risada seca escapou de mim. Tiago, que me chamou de estéril e escolheu uma mulher que carregava uma nova vida, na verdade estava sendo enganado por uma gravidez falsa, apostando toda a sua fortuna e carreira numa grande farsa. Léo, eu decidi. Apertei a pequena mão de Léo, que dormia. Vou acabar com tudo naquela festa. Não apenas revelando que sou uma Vasconcelos, vou arrancar na frente de todos os convidados cada uma das mentiras que eles construíram. Claro, eu te ajudo. Na verdade, seu pai e eu preparamos outra surpresa. Leonardo sorriu, travesso. No dia da festa, eu também irei. Como seu novo pretendente a marido. E claro, como representante legal do grupo Vasconcelos. Até você, Léo? Haha, vai ser divertido. Nós brindamos silenciosamente. Lá fora, o crepúsculo envolvia a cidade. Daqui a 3 dias. O dia que deveria ser o mais feliz da vida de Tiago e Larissa. E o dia em que a vida deles acabaria completamente. Tudo estava pronto. Em meu closet, um vestido branco como a neve, feito por um ateliê de alta costura em Paris, me esperava. Era minha armadura de batalha para romper com o passado e começar uma nova vida. Mas naquela noite, uma mensagem de um número desconhecido chegou ao meu smartphone. Camila, destruir a casa do seu pai foi só um aviso. Não pense que você tem a opção de não vir à festa. Se não vier, vou espalhar as fotos daquele homem que você está escondendo na internet. Anexada uma foto minha com o Sr. Antunes entrando no carro no estacionamento do hospital. Tiago, acreditando que o Sr. Antunes era meu amante, estava me chantageando. Que sujeito baixo e patético. Mostrei a mensagem para Leonardo. Sua expressão se fechou instantaneamente, voltando ao rosto de um profissional frio. Chantagem também. Camila, não há mais necessidade de misericórdia. Vamos destruí-los completamente, sim. Adeus, Tiago. Vou transformar seu último palco em um inferno. Desliguei o smartphone e caí em um sono profundo. Capítulo 7. O jogo vira. No dia da festa, o céu estava ironicamente limpo. Hotel Grand Imperial, um dos mais luxuosos de São Paulo. Na suíte nupcial no último andar, Tiago admirava seu reflexo de smoking no espelho, satisfeito. Humphrey, perfeito. Este é o palco que eu mereço. Tiago tentou acender um charuto cubano caríssimo, mas foi impedido por um funcionário. É proibido fumar aqui, senhor. Ei, você sabe com quem tá falando? Eu sou o noivo, Tiago Almeida, o cara que tá pagando a festa mais cara deste hotel hoje. O cliente tem sempre razão. Nunca ouviu falar? O funcionário parecia aflito, mas seus olhos tinham um brilho frio.
Na verdade, o gerente do hotel e a equipe principal já haviam sido substituídos por profissionais de confiança do grupo Vasconcelos. Eles sabiam da ruína que aguardava aquele homem e o olhavam com pena. Mas o arrogante Tiago não perceberia. Nesse momento, Larissa, vestida com um deslumbrante vestido de noiva, entrou com uma expressão irritada. Tiago, querido, o que está acontecendo com a atitude desses funcionários? Eu pedi uma marca específica de champanhe. E eles disseram, infelizmente não temos em estoque. Este hotel é mesmo de primeira classe? A barriga saliente de Larissa parecia distorcida e um tanto artificial sob o vestido apertado. Não se preocupe, Lari. Depois eu chamo o gerente e dou um jeito nele. E a Camila, como ela está? Recebi uma notícia de que a viram na entrada do hotel. Parece que ela veio mesmo. Entrou toda tímida, carregando uma sacola de supermercado. Sério? Hahaha. A foto da traição funcionou. Se ela não quisesse que o caso com aquele velho fosse exposto, não tinha outra escolha a não ser me obedecer. Tiago pegou o smartphone e sorriu, olhando para a foto minha entrando no carro do senhor Antunes. Hoje, aquela mulher vai confessar seus pecados na frente de 200 convidados de elite e se tornará o sacrifício para restaurar a honra da família Almeida. Depois disso, vou divulgar o resultado do exame de DNA daquele moleque e provar que ele é filho do amante, sem qualquer relação com a nossa família. Perfeito, Tiago! Esse é o meu marido. Ah, e sua mãe também está animadíssima. Passou a manhã toda ensaiando os insultos que vai jogar na cara da Camila. Enquanto os dois riam de sua baixeza, alguém bateu na porta. Era o senhor Mendes, chefe direto de Tiago na corretora. Tiago, meus parabéns. Parece que será uma festa magnífica. Chefe, obrigado por ter vindo. Fiquei sabendo que vários diretores da empresa viriam hoje, tô muito grato. Tiago fez uma reverência obsequiosa, mas o rosto do senhor Mendes estava tenso. Sobre isso, na verdade, desde manhã, a empresa tem recebido ligações estranhas. Denúncias anônimas sobre suas movimentações financeiras inadequadas e favorecimento ilícito a clientes. O sangue sumiu do rosto de Tiago. O quê? Do que o senhor está falando? Deve ser um engano. Alguém com inveja de mim deve ter inventado isso. Espero que sim. E também sobre sua noiva, a Ciara Larissa. Surgiram boatos de que ela foi demitida do emprego anterior por desvio de verbas. Os chefões da empresa decidiram não comparecer à festa até que os fatos sejam esclarecidos. O quê? Não pode ser. O presidente da empresa viria hoje. Tiago entrou em pânico e agarrou a manga do senhor Mendes. Metade dos 200 convidados era de gente da empresa. Se eles não viessem, a festa ficaria vazia e a reputação de Tiago seria destruída. Calma, Tiago. Eu vim, mas não sei se consigo convencer os outros. Além disso, recebemos uma notificação de rescisão de contrato de todas as afiliadas do grupo Vasconcelos nos projetos sob sua responsabilidade. O motivo alegado foi falta de ética do responsável. Grupo Vasconcelos? Tiago ouviu o nome, mas ainda não parecia entender. Para ele, era uma entidade distante demais. Ele não conseguia imaginar por que uma organização tão gigante o estaria avisando. De qualquer forma, a cerimônia tem que continuar. Larissa, diga alguma coisa. O que eu posso dizer? Senhor Mendes, deve ser um engano. Eu não fiz nada de errado. Larissa também gritou, pálida, com a voz embargada. O senhor Mendes se despediu e saiu do quarto, quase correndo. Merda! O que está acontecendo? É tudo culpa daquela Camila? Foi ela que inventou isso? Tiago bagunçou os cabelos, furioso, e encarou seu reflexo no espelho. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Com licença, Sr. Almeida, a festa está prestes a começar. Era o Sr. Antunes com sua calma habitual. Hoje, ele usava um crachá de atendente especial do hotel, não de secretário dos Vasconcelos. Ei, você! Onde está a Camila? Onde ela se escondeu? Tiago tentou agarrar o colarinho do Sr. Antunes, mas ele se esquivou com elegância e fez uma reverência impecável. A Sara Camila, ou melhor, a ex-Sara Almeida,
já está aguardando em seu lugar de honra no salão, embora talvez não da forma que os senhores imaginam, lugar de honra? Tanto faz. Vou fazê-la rastejar aos meus pés e implorar por perdão. Vamos. Tiago forçou um ar de confiança e, segurando a mão de Larissa, caminhou em direção ao salão. As portas duplas, enormes e douradas. Do outro lado, deveria estar o mundo de sucesso com o qual ele sonhara. Mas a cena que se revelou quando as portas se abriram foi completamente diferente de suas expectativas. O salão estava em silêncio. Nos rostos dos convidados sentados não havia nenhum sinal de celebração. Todos olhavam fixamente para seus smartphones, cochichando entre si. E na mesa de honra, bem em frente aos assentos dos noivos, onde a família deveria se sentar, havia uma cadeira improvisada, quase um banquinho. Mas quem estava sentada ali não era eu, vestida com roupas velhas. No centro do salão, um holofote iluminava um telão gigante. E nele, uma imagem surpreendente estava sendo projetada. Mas o que é isso? A voz de Tiago ecoou no salão silencioso. A filmagem mostrava Tiago e Larissa na noite anterior combinando os detalhes da gravidez falsa e planejando desviar o dinheiro da empresa com uma conversa explícita e em áudio de alta qualidade. Ei, parem com isso! Quem fez essa brincadeira de mau gosto? Tiago gritou, mas o vídeo não parou. E para piorar, uma voz inesperada soou pelos alto-falantes do salão. Tiago Almeida, sua vida, checkmate. Uma voz clara, bonita, mas gélida. Todos os convidados se viraram para a entrada do salão. Lá, de pé, estava uma mulher com uma aura tão brilhante que ninguém jamais havia visto. No salão de festa silencioso, uma mulher caminhava lentamente em direção ao centro. Sob a luz do holofote, os 200 convidados prenderam a respiração. Quem? Quem é essa mulher linda? É uma modelo ou alguma herdeira? Cochichos se espalharam como ondas. Um vestido de noite de seda prateada, justo mas elegante. No pescoço, uma esmeralda enorme. Uma joia de família dos Vasconcelos brilhava com uma presença opressora. Aquela mulher, Camila, não tinha mais nenhum traço da esposa sem graça e submissa que Tiago conhecia. Eu exalava uma beleza altiva e imponente. Camila. O que significa essa roupa? Tiago, que quase caiu da mesa de honra, correu em minha direção, olhando-me como se visse um fantasma. Seu rosto estava uma mistura de raiva e confusão. Camila? Não pode ser. Onde você roubou esse vestido? Larissa, tropeçando na própria saia, juntou-se a ele. Seus olhos, fixos nas minhas joias e no tecido do meu vestido, mostravam uma inveja e um medo intenso. Roubei? Que grosseria. Isto estava guardado no meu closet. Ouvi dizer que hoje era o grande dia de vocês. Então escolhi a peça mais discreta para não ser desrespeitosa. Eu sorri calmamente, encarando-os. A intensidade do meu olhar fez Tiago recuar um passo. Discreta? Não seja ridícula. Entrando aqui sem convite. Ei, seguranças! Tirem essa intrusa daqui agora mesmo. Tiago gritou, mas nenhum funcionário do hotel se moveu. Pelo contrário, o gerente do hotel caminhou até mim e se curvou em uma reverência profunda. Senhorita Vasconcelos, seja bem-vinda. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Vá, Vasconcelos? Gerente, ela é minha ex-esposa, Camila Almeida. Como pode errar o nome dela? Que tipo de treinamento vocês dão neste hotel? A voz de Tiago falhou. O gerente se ergueu e olhou para Tiago com um olhar gelado. Senhor Almeida, esta senhora é a filha do presidente de nossa empresa-mãe, o Grupo Vasconcelos. O senhor Fernando Vasconcelos. Ela é a senhorita Camila Vasconcelos. Peço que se dirija a ela com o devido respeito. Uma bomba pareceu explodir no salão. Herdeira do Grupo Vasconcelos, filha do presidente. As palavras correram entre os convidados, mudando a atmosfera instantaneamente. O quê? Camila, uma Vasconcelos? Impossível. A família dela é de funcionários públicos do interior, sem dinheiro nem educação. Tiago começou a rir
histericamente e agarrou o ombro de Larissa. Isso mesmo, não acreditem nela. Essa mulher sempre foi uma mentirosa. Provavelmente arranjou um patrocinador rico e está fingindo ser quem não é. Larissa concordou, desesperada, com a voz trêmula. Naquele momento, passos pesados soaram da entrada do salão. Desde quando minha filha se tornou uma mentirosa? Ao som daquela voz, o ar no salão ficou ainda mais pesado e tenso. Quem apareceu, lentamente, foi um homem mais velho, de cabelos brancos bem penteados, vestindo um smoking impecável. E ao seu lado, a figura de Leonardo Medeiros, o jovem vice-presidente. Papai, eu murmurei. Fernando Vasconcelos, presidente do Grupo Vasconcelos, um titã da economia brasileira, cujo nome todos conheciam. Ele finalmente apareceu para proteger sua filha, pré-presidente. Por que o senhor está aqui? O senhor Mendes, chefe de Tiago, levantou-se apressadamente e se curvou tanto que sua testa quase tocou o chão. Os outros diretores também se levantaram, pálidos. Então foi você, Tiago Almeida, que descreveu minha filha como sem dinheiro nem educação? E foi você que chamou meu neto precioso de moleque sujo? A voz do meu pai era calma, mas carregada de uma pressão esmagadora. Meu pai caminhou lentamente até Tiago e o olhou de cima a baixo. O Grupo Vasconcelos investiu na sua empresa porque acreditávamos em seu potencial. Mas não sinto que uma empresa que emprega alguém que humilha minha filha e, ao saber de sua identidade, a insulta ainda mais, valha um único centavo. Pré-presidente, isso é um mal-entendido. Eu, a Camila, cale a boca. Suas desculpas serão dadas à polícia e aos advogados. Com o sinal do meu pai, homens de terno surgiram silenciosamente dos 4 cantos do salão e imobilizaram Tiago e sua mãe, Sônia, que estava na mesa da família. Que é isso? Eu sou a mãe do noivo. Hoje é o nosso dia. Larissa gritou. Mas... O senhor Antunes, secretário do meu pai, apresentou um documento diante dela. Com sua licença. A senhora alega estar grávida. Poderia nos apresentar um laudo médico que comprove isso? A propósito, esta é uma cópia do recibo do enchimento de silicone para gestantes que a senhora comprou em uma loja de artigos para teatro no mês passado. Um murmúrio de choque percorreu o salão. O sangue sumiu do rosto de Larissa e ela desabou no chão. Além disso, senhor Tiago Almeida, as provas do desvio de fundos da empresa para custear esta festa e os registros dos e-mails de chantagem para a senhorita Camila já foram todos apreendidos. Com o relatório impassível do senhor Antunes, os olhares dos convidados se voltaram para os noivos, agora com desprezo. O casal que minutos antes parecia o símbolo do sucesso, agora era apenas um par de criminosos mesquinhos, expostos em meio a uma multidão. Bem, Camila, é a hora do seu discurso de desculpas. Dê a eles o golpe de misericórdia. Incentivada por meu pai, peguei o microfone. Eu que deveria ter me ajoelhado em desculpas neste mesmo lugar. Mas agora eu estava no centro do palco, com uma sensação de alívio e uma determinação fria. Tiago Almeida e Larissa, vocês me disseram que me mostrariam seu futuro brilhante. Eu olhei para o casal que tremia de desespero. Esta é a imagem do futuro que vocês tanto queriam. Dizendo isso, apertei um botão e mudei a imagem no telão. O que apareceu foi uma nova revelação chocante. Era verdade sobre um lado ainda mais sombrio que eles escondiam. Não, não pode ser. É mentira. Larissa gritou ao ver o monitor. Nele estava exposto um rosto de Larissa que nem mesmo Tiago conhecia. No telão do salão, o que foi exibido foram as maquinações desprezíveis que Larissa, a noiva supostamente pura, tramava pelas costas. Imagens dela passando, o cartão de crédito em lojas de grife e fotos dela andando de braços dados com outro homem à noite foram exibidas em um slideshow. O golpe final foi o histórico de e-mails dela com um agiota. Consegui fisgar o Tiago Almeida completamente. Se eu fingir uma gravidez, ele vai expulsar a esposa e me colocar no lugar dela. Assim terei acesso aos bens da família Almeida e ao dinheiro da empresa dele.
Espere só mais um pouco para o pagamento da dívida. Gritos de choque ecoaram pelo salão. O que é isso, Larissa? O que significa isso? Tiago, com uma cara de quem viu um fantasma, agarrou os ombros de Larissa e a sacudiu. A pose de noivo, vitorioso, havia desaparecido. Não é nada disso, Tiago, é um engano. São montagens que a Camila fez para me incriminar. Larissa gritou, desesperada, com a voz trêmula. Ela tentou se agarrar às minhas pernas, mas o senhor Antunes a impediu friamente. Infelizmente, senhores, tudo isso são provas irrefutáveis, coletadas ao longo de meses pelo Departamento de Investigação do Grupo Vasconcelos. O valor que a senhora desviou de seu emprego anterior e a enorme dívida que possui atualmente, a senhora pretendia jogar tudo isso nas costas do senhor Almeida ao se casar com ele, não é? A voz calma do senhor Antunes era uma sentença final. Dívida? Você tem dívida? Você não disse que era uma moça de família rica e pura? O rosto de Tiago passou de pálido para um tom terroso. Calha a boca, sua ladra! Quem gritou foi Sônia, a ex-sogra. Ela apontou um dedo trêmulo para Larissa. Tiago, o que tá esperando? Expulsa essa mulher daqui. Ela está manchando o nome dos Almeida. E você também, Camila, está se divertindo, estragando nossa festa com esse show? Sônia virou sua fúria para mim. Ela ainda não parecia entender a gravidade da situação. Se estou me divertindo? Bem, comparado aos dias em que você me chamava de estéril e desprezava minha família como pobres funcionários públicos. Ver esta cena me traz um certo alívio. Eu a encarei com olhos frios. Sua ingrata. Graças a quem você pôde viver como uma Almeida? Em vez de agradecer, você faz uma cena dessas. Agradecer por ser forçada a limpar a casa de novo e de novo porque não estava bom o suficiente, por ter o tempero da minha comida criticado todos os dias, por ser culpada por 3 anos por não conseguir ter filhos. Estou apenas devolvendo essa gratidão a vocês agora, dona Sônia. Com minhas palavras, os olhares dos convidados se cravaram em Sônia. Que sogra terrível tratar a herdeira dos Vasconcelos dessa forma. Sussurros como esse rasgaram o orgulho de Sônia em pedaços. Calem a boca. Fiquem quietos. Tiago, faça alguma coisa. Sônia agarrou o braço de Tiago, mas ele estava em outro lugar. Ele olhava fixamente para os documentos de fraude contábil de sua empresa no telão, com os joelhos tremendo. Ah, isso, não fui eu. A Larissa disse que o dinheiro da festa não era suficiente. Eu só peguei um pouco emprestado, senhor Almeida. O valor que o senhor desviou, incluindo as empresas afiliadas, chega facilmente a dezenas de milhões de reais. O presidente da sua empresa já foi informado diretamente por mim. Leonardo Medeiros deu um passo à frente, com um sorriso gelado. Vice-presidente Medeiros, por favor, me ajude. Eu fui enganado por essa mulher. Tiago, abandonando todo o seu orgulho, ajoelhou-se aos pés de Leonardo. Sua figura era patética, irreconhecível do homem que um dia me desprezou como inútil. Ajudá-lo? Por que eu deveria? Você feriu profundamente minha amiga de infância, mais querida, a pessoa que eu. Leonardo parou por um instante e me olhou com ternura. A pessoa que eu sempre protegi. O que você fez não é um erro de negócios, é uma falha de caráter. A partir de hoje, o Grupo Vasconcelos encerra todas as transações com a corretora onde você trabalha. Uma organização que não consegue eliminar um veneno como você não tem futuro. O que? Se as transações forem encerradas, a empresa vai falir. Presidente, me desculpe. Tiago tentou se arrastar até o presidente de sua empresa, mas ele o evitou como se visse algo nojento. Tiago Almeida, você está demitido por justa causa, a partir de hoje. Obviamente, exigiremos a devolução do dinheiro desviado e uma indenização pelos danos causados à empresa. A polícia já foi chamada, o resto você resolve com eles. Com a declaração fria do presidente, Tiago desabou no chão.
mas o inferno estava apenas começando. A grande porta do salão se abriu novamente. Não eram policiais, eram vários homens de terno preto e óculos escuros, com uma aparência intimidadora. Eles avançaram diretamente para Larissa. O quê? A vasta propriedade que a família Almeida possui, da qual vocês se gabavam ser terra ancestral. Vocês não se esqueceram que a maior parte dela está hipotecada como garantia de um empréstimo de uma afiliada do nosso grupo, Vasconcelos, não é? O rosto de Sônia ficou pálido. Ela se passava por uma dama da alta sociedade, mas na realidade, a vida de luxo e investimentos fracassados haviam deixado as finanças dos Almeida em frangalhos. A partir de hoje, exigimos o pagamento integral e imediato da dívida. Se não puderem pagar, a mansão e as terras serão todas confiscadas. E, claro, a dívida de dezenas de milhões do seu filho, Tiago, também será legalmente transferida para você como mãe. Para pagamento integral? Impossível. Por favor, presidente Vasconcelos, nós não sabíamos que a Camila era sua filha. Se soubéssemos, a teríamos tratado muito melhor. O neto, se soubéssemos que tinha o sangue dos Vasconcelos, o teríamos criado como tesouro da nossa família. Por favor, nos perdoe. Sônia, abandonando sua arrogância, tentou se agarrar aos pés do meu pai. A baixeza de sua atitude provocou risos de escárnio dos convidados. Se tivesse o sangue dos Vasconcelos, essa família só via as pessoas por seu valor. Eu confirmei, mais uma vez, que eles eram podres até a alma. Dona Sônia, você está cometendo um grande engano. Eu a olhei de cima friamente. Essa criança será criada como um Vasconcelos. O nome Almeida não é necessário. A certidão de nascimento já foi registrada com meu nome de solteira, Vasconcelos. O sangue da sua família que corre nele, eu me encarregarei de transformar na honra dos Vasconcelos, com a melhor educação e amor. Não há espaço para vocês se envolverem. Impossível. Tiago, diga alguma coisa. É seu filho, recupere-o. Pressionado por Sônia, Tiago finalmente abriu a boca, mas sua voz era um gemido inaudível. Ah, meu filho, o herdeiro do grupo Vasconcelos. Se eu não tivesse me separado da Camila, eu poderia ter me tornado o genro do presidente de uma das maiores empresas do Brasil, um executivo de elite viajando pelo mundo. A verdade é que Tiago finalmente percebeu não era amor pelo filho perdido, mas apego à imensa riqueza e poder que ele havia abandonado. Ele estava sendo esmagado pelo peso da percepção de quão grande era o bilhete de loteria que ele mesmo havia rasgado. Isso mesmo, Tiago. Você jogou tudo fora. A mim, a esta criança. E o que você mais amava? Seu status e sua reputação. Apontei para Larissa, que estava cercada pelos agiotas, com o vestido de noiva rasgado, chorando histericamente. A mulher que você chamou de noiva mais linda. O que ela te trouxe não foi uma nova vida ou felicidade, mas apenas mentiras e dívidas para te levar à ruína. Parabéns aos dois. Vocês finalmente chegaram à estação final de suas vidas de mentira. Camila, por favor, vamos recomeçar. Eu errei. Fui enganado pela Larissa. Se o resultado do exame, nós podemos ser uma família de novo. Eu vou mudar. Serei um pai pro Léo. Tiago, pálido, tentou agarrar meu tornozelo. Naquele momento, Leonardo Medeiros se interpôs. Tiago Almeida, esta é a última vez que você toca na Camila com suas mãos. Vou te mostrar mais uma verdade. Leonardo tirou um documento do bolso e o mostrou a Tiago. Este é o dossiê completo dos empréstimos inadequados em que você se envolveu em seu emprego anterior. Para melhorar seus resultados, você favoreceu empresas ligadas ao crime organizado. A polícia já emitiu um mandado de prisão por este caso. Seus crimes não se limitam ao desvio de verbas. Vários policiais à paisana entraram no salão. O local que deveria ser o palco mais glamouroso da vida de alguém se transformou em uma armadilha sem saída. Tiago Almeida e Sônia Almeida, vocês também são suspeitos em um caso separado de suborno
por favor, nos acompanhem. A voz do policial ecoou pelo salão silencioso. Não! Soltem-me! Eu sou a vítima! Fui eu que fui enganado! Tiago se debateu, mas foi facilmente contido pelos policiais. Sônia também foi arrastada, gritando: Insolentes! Vocês sabem com quem estão falando? O salão de festas ficou sem seus protagonistas. O que restou foram pratos de comida caríssima, convidados atônitos e o choro de Larissa, abandonada e sozinha. Protegida por meu pai e por Leonardo, caminhei lentamente em direção à saída. Atrás de mim, ouvi o último grito de Tiago. Camila, não vá. Devolva minha vida. Eu não olhei para trás. Minha vida estava apenas começando. Do lado de fora, uma brisa agradável soprava. O Sr. Antunes me entregou Léo que ele segurava com cuidado. Senhorita, tudo acabou. Sim. Obrigada, Sr. Antunes. Papai Léo, obrigada também. Beijei a testa de Léo, que bocejava em meus braços, quente. Com esse calor, eu não temia mais nada. Mas quando estávamos prestes a entrar no carro, uma voz familiar nos chamou. Camila, espere! A verdadeira verdade ainda não foi totalmente revelada. Virei-me e vi uma figura inesperada. Era a pessoa que Tiago idolatrava como mentor e que eu secretamente também respeitava. Em frente ao sedã preto parado na entrada do hotel, com o céu de São Paulo começando a escurecer ao fundo, aquela pessoa estava parada em silêncio. Doutor Valente? O nome escapou de meus lábios e Leonardo e meu pai se viraram. Doutor Valente. O vice-presidente da corretora, onde Tiago trabalhava, o homem que Tiago se gabava ser seu mentor. Durante o casamento, eu o encontrei algumas vezes e sempre me perguntei como um homem tão gentil e inteligente podia ser tão admirado por alguém tão arrogante como Tiago. Doutor Valente, o senhor também veio assistir a essa farsa? Tiago, sendo segurado pelos policiais, gritou com uma voz desesperada. Doutor Valente, me ajude. Eu fui vítima de uma armadilha. A Camila, ou melhor, essa mulher e o presidente Vasconcelos armaram tudo para me destruir. O senhor sabe o quanto eu me dediquei à empresa. Tiago gritou para o Dr. Valente como se tivesse encontrado um salvador no inferno. Mas a expressão do Dr. Valente era completamente diferente da habitual. Seus olhos não tinham pena, apenas a luz de um julgamento frio. Tiago, parece que você ainda não entendeu onde errou. Dr. Valente se aproximou e parou na frente de Tiago. Alguém te destruiu? Armou uma cilada? Não. Quem te levou à ruína foi ninguém menos que sua própria ganância e arrogância. O quê, Camila? Ou melhor, senhorita Vasconcelos. Antes de mais nada, parabéns pelo nascimento do seu filho. O presidente Vasconcelos já havia me informado. Dr. Valente fez uma reverência profunda para mim. Ao ver isso, os olhos de Tiago se arregalaram. O presidente te informou? Por quê? Tiago, vou te contar a metade da verdade que você não sabe. Dr. Valente começou a falar com um sorriso frio. A corretora onde você trabalha, na verdade, era um alvo de aquisição do grupo Vasconcelos há anos. E eu fui enviado pelo próprio presidente Vasconcelos como um auditor do grupo, com a missão de avaliar um homem. Você, ao auditor, o Dr. Valente era um espião dos Vasconcelos? Espião é uma palavra forte. Eu estava apenas observando de perto se o homem escolhido pela filha do presidente era digno de ocupar um cargo de confiança no grupo Vasconcelos. Meu trabalho começou no dia em que você se casou com a senhorita Camila. Os convidados que saíam do salão pararam para ouvir a conversa chocante. A promoção e os projetos importantes que Tiago se gabava de ter conquistado por mérito próprio eram, na verdade, um palco montado para testá-lo. Você subiu na carreira não por sua capacidade, mas porque nós, como sogros, abrimos o caminho para você. Mas e você? Assim que conseguiu um pouco de poder, começou a desprezar sua esposa, negligenciar sua família e, por fim, se envolveu com uma amante e desviou dinheiro da empresa. Os projetos que te demos não eram para desenvolver seu talento, mas iscas para expor sua verdadeira natureza. Iscas. O rosto de Tiago perdeu toda a cor.
A carreira, que era o pilar de sua autoestima, era, na verdade, uma armadilha para vigiá-lo e julgá-lo. Ele ficou sem palavras, apenas movendo a boca em silêncio. Doutor Valente, eu confiava no Senhor. Confiava em mim? Não. Você queria me usar para subir ainda mais. Sobre a Larissa, nós também sabíamos de tudo. A aproximação dela não foi coincidência. A deixamos agir como uma isca envenenada, sabendo que um homem desleal como você certamente a morderia. E, claro, sabíamos que ela era uma golpista cheia de dívidas. As palavras do Dr. Valente fizeram Larissa soltar um grito abafado. Ela também percebeu que era apenas um peão em um jogo muito maior. Vocês achavam que eram espertos, que tinham se livrado da senhorita Camila, mas, na verdade, estavam apenas subindo, alegremente, a escada para a própria ruína na palma da mão do presidente. Fim de jogo, Tiago. Sua avaliação foi a pior possível. O Tiago soltou um grito animalesco. O choque foi tanto que seu equilíbrio mental se desfez. Mentira, é tudo mentira, sou brilhante, eu sou o orgulho da família Almeida. Isso não pode estar acontecendo. Camila, a culpa é sua, porque você não me contou a verdade. Tiago tentou se soltar dos policiais, mas foi imobilizado no chão. O doutor Valente olhou para sua figura patética e continuou. Ah, e mais uma coisa, sobre o exame de DNA que você tanto queria. Além da amostra do hospital, eu venho coletando o seu DNA discretamente há algum tempo, de fios de cabelo e copos que você usava. Quando soube que a senhorita Camila estava grávida, iniciei minha própria investigação. O resultado, nem preciso dizer, aquele menino é 100% seu filho, mas ao mesmo tempo descobri outra coisa, que você nunca mais poderá ter filhos. Todos congelaram. Nos 3 anos em que você culpou a senhorita Camila pela infertilidade, o problema grave era, na verdade, com seu corpo. Você nunca viu os resultados dos seus exames de saúde daquela época, não é? Nós cuidamos para que a realidade não chegasse até você. O Dr. Valente sorriu, cruel. Em outras palavras, Léo era o único milagre, o único tesouro que você poderia ter em toda a sua vida. E você o chamou de bastardo e o abandonou. Foi enganado tão facilmente pela falsa gravidez da Larissa, porque não sabia a verdade sobre seu próprio corpo. Patético, realmente. Ah, um som oco, como se a alma tivesse deixado seu corpo, escapou da boca de Tiago. Ele havia jogado fora seu único tesouro, com um insulto que jamais seria esquecido. E agora ele não tinha mais futuro, nem herdeiro, nem honra. A verdade cruel destruiu completamente seu espírito. Agora, vá. O resto da sua vida será passado em uma cela fria, refletindo sobre o que você perdeu. Com um aceno do Dr. Valente, os policiais começaram a arrastar Tiago. Camila! Léo, me perdoem! É meu filho! Meu filho! O grito desesperado de Tiago ecoou na noite. Ao lado, Sônia também desabou, murmurando mentira. A linhagem dos Almeida não. Pode acabar, enquanto era levada. Um silêncio de pós-tempestade. Acariciei a cabeça de Léo, que dormia em meus braços. Metade do sangue que corre nele é daquele homem. Um fato imutável. Mas quem o criará sou eu, são os Vasconcelos. Não permitirei que os crimes e a sujeira daquele homem passem para esta criança. Jurei isso a mim mesma. Senhorita, meus pêsames. O Dr. Valente se aproximou com sua expressão calma. De volta. Dr. Valente, obrigada. Agora eu entendo. O senhor esteve me protegendo o tempo todo? Não. Eu apenas preparei o caminho para que a senhorita pudesse ser feliz. Agora, presidente, sobre o futuro da senhorita Camila. Quando o Dr. Valente se virou para meu pai, uma voz rouca, mas cheia de ódio, soou do chão. Ainda não acabou. Virei-me e vi Larissa, esquecida por todos, se levantando com uma expressão demoníaca, agarrando a saia de seu vestido de noiva em frangalhos. Seus olhos não tinham mais emoção humana, apenas a loucura de quem perdeu tudo e quer levar os outros consigo. Camila Vasconcelos, você não vai ser a única feliz aqui. O seu maior segredo. Você acha que pode fugir sem que ele seja revelado? Na mão de Larissa havia um pequeno canivete.
Ela não apontou para mim, mas para sua própria barriga, onde o enchimento de silicone estava. Larissa, o que você? No momento em que gritei, ela disse palavras inacreditáveis. Palavras que ninguém ali esperava o prelúdio do maior fato que abalaria os alicerces de toda a história. Não me façam rir. Acham que são os mocinhos da história? A voz de Larissa era sinistra, vinda do fundo do inferno. De joelhos, ela nos encarava, herdeira dos Vasconcelos, a negociadora lendária. Isso é só fachada, não é, Camila? Que tal? Eu contar pra todo mundo o seu verdadeiro crime? Larissa arrancou um colar barato do pescoço. Seus olhos estavam tomados pela loucura. Policiais, escutem bem. Essa mulher, Camila, 3 anos atrás, quando se casou com o Tiago, fez ele assinar um contrato. Ele assinou sem ler, mas ali havia uma armadilha diabólica. Um contrato? Tiago, que estava sendo levado, parou. Isso mesmo, Tiago. Na véspera do casamento, ela te deu um documento grosso, em inglês, dizendo que eram os votos de amor. E você assinou, não foi? Aquilo não era nada disso. Era um contrato de escravidão, para que a família Vasconcelos pudesse te controlar para sempre. Um murmúrio percorreu a multidão. Contrato de escravidão? Os olhares se voltaram para mim. Eu permaneci em silêncio. Ficar quieta é admitir, não é? No contrato dizia: se o marido cometer adultério, ele renuncia a todos os seus bens, a guarda dos filhos e a todos os direitos sociais, e se compromete a pagar uma dívida especial para a família Vasconcelos pelo resto da vida. Isso não tem validade legal. Patético. A Camila armou tudo desde o começo, esperando que você a traísse para poder te destruir. Que mulher horrível! Usou o próprio marido como cobaia. Camila, isso é verdade? A voz de Tiago era rouca. Seus olhos mostravam desconfiança e raiva. Você estava esperando que eu te traísse? Fingiu ser uma boa esposa por 3 anos só para me destruir? Responda. Eu suspirei profundamente e lentamente levei o microfone aos lábios. Eu estava em silêncio por pena de você, mas se quer tanto saber a verdade, eu vou contar. Fiz um sinal para o senhor Antunes. Ele tirou um antigo diário de capa de couro do bolso. Larissa, não sei onde você ouviu sobre esse contrato, mas está muito enganada. Sim, ele existe, mas não foi uma armadilha minha. Foi uma condição que meu pai impôs para proteger minha segurança. Mentira. E a cláusula da indenização milionária? Aquilo, Larissa, era uma penalidade para o caso de o Tiago tentar desviar ou se apropriar dos bens da família Vasconcelos. Se ele tivesse tido um casamento normal, aquele papel seria lixo. Mas você, Tiago, eu o encarei friamente nos 3 anos em que me humilhou. Me tratou como empregada e por fim me traiu e me expulsou. Cada um desses atos violou as cláusulas do contrato. Não fui eu que armei. Foi você que, por vontade própria, pisou em todas as minas terrestres. Ah, e vou te contar o maior fato, que você ainda não percebeu. Fiz uma pausa dramática. Tiago, naquele contrato que você assinou, havia a assinatura de outro fiador. A pessoa em quem você mais confiava, que dizia ser como um pai para você. Seu verdadeiro pai. O quê? Meu pai. Mas ele morreu quando eu era criança. Tiago olhou para Sônia, que tremia, pálida. Dona Sônia, até quando achou que poderia esconder isso? O verdadeiro pai do Tiago não morreu. E sabe onde ele está agora? Apontei para a entrada. Lá estava o Dr. Valente, com uma expressão triste, mas resoluta. O verdadeiro pai de Tiago Almeida sou eu. A confissão do Dr. Valente foi o maior choque da noite. O quê? O Dr. Valente é meu pai? Tiago cambaleou. Sônia, eu cuidei de vocês como um membro do Grupo Vasconcelos por causa do meu filho que tive com você. Mas você quebrou nossa promessa e o criou como um monstro arrogante, alimentando essa farsa de herdeiro dos Almeida. A voz do Dr. Valente estava cheia de dor. Quando ele se casou com a senhorita Camila, tive uma última esperança.
talvez ao lado dela seu coração distorcido pudesse ser curado. Por isso eu também assinei aquele contrato severo como fiador, para que se ele saísse da linha, eu mesmo pudesse julgá-lo. Mentira, mentira. Tiago gritou para os céus. Seu chefe respeitado era, na verdade, o pai que ele acreditava morto. E era ele quem estava julgando sua ruína. Essa realidade pulverizou seu orgulho. Em outras palavras, Tiago, todo o sucesso que você acreditava ser seu mérito era, na verdade, um ato de penitência do seu pai. E eu, a mulher que você descartou como lixo, era a última chance de salvação que ele te deu. Minha voz era fria, sem emoção. E você destruiu tudo. O que te resta agora? O amor de um pai, a honra dos Almeida, o patrimônio dos Vasconcelos? Não, nada. Apenas o eterno desespero de ter sido abandonado por todos. Tiago desabou como um boneco de pano. E você, Larissa, seu maior fato, não era nada comparado a isso, não é? Olhei para ela. Tentar me chantagear com um fragmento do contrato foi seu fim. Nós sabemos como você conseguiu essa informação. Seu pai, um ex-funcionário da empresa do meu pai, demitido por desvio de verbas, te enviou como espiã por vingança. Larissa, ao ver que sua verdadeira identidade também fora exposta, desmaiou. A vingança que ela e seu pai planejaram era apenas parte do nosso grande plano. Senhor Antunes, entregue todo o material à polícia. O lugar deles não é mais aqui. Quando eu disse isso, as luzes do salão se apagaram e no telão a palavra fim apareceu, mas a história estava prestes a ter sua verdadeira virada. A última atitude de Tiago no fundo do poço levaria a um desfecho ainda mais catártico. Eu ainda não imaginava. Esperem! Ainda não. Eu ainda tenho. Rastejando no chão, Tiago, com um sorriso sinistro, tentou tirar algo do bolso. Seu último trunfo. Uma armadilha muito mais desprezível e decisiva do que poderíamos imaginar. Esperem! Ainda não. Eu ainda tenho isto. Rastejando no chão, agarrado às pernas do policial, Tiago soltou uma risada insana. Seu smoking estava sujo, seu rosto coberto de suor. Não havia mais nenhum vestígio do executivo de elite. Apenas seus olhos brilhavam com a luz vermelha e turva de uma besta encurralada. Ele tirou um gravador de voz do bolso interno. Era o receptor dos microfones escondidos que ele havia instalado em casa antes do divórcio. Camila, não importa o quanto você se faça de santa com esta prova. Você está acabada. Todos vão ouvir sua verdadeira natureza. Ela nunca me amou. Desde o início, estava apenas esperando uma oportunidade para me destruir usando o poder dos Vasconcelos. Com os dedos trêmulos, ele apertou o botão de play. Uma gravação cheia de ruído começou a tocar nos alto-falantes. Tiago, é mesmo isso que você quer? Eu confiava em você. Se você se desculpar agora, eu perdoo tudo. Era minha voz. Daquele dia, há 6 meses, quando ele trouxe Larissa para casa e me entregou os papéis do divórcio. Cala a boca. Pedir desculpas? Por que eu deveria me desculpar com uma inútil como você? Você não passa de um enfeite. Não tem um sobrenome de peso. Não traz dinheiro. Não gera filhos. Acha que uma mulher assim tem algum valor? A voz de Tiago, cheia de desprezo, ecoou pelo salão. Os convidados fizeram caretas de nojo. Mas Tiago sorriu. Agora, escutem bem e entendo. Essa é a sua resposta. Tudo bem. Então será como diz o contrato. Papai, tá ouvindo? Conforme o plano, vamos jogar este homem no inferno. Sem um pingo de misericórdia. Minha voz gravada era incrivelmente fria, desprovida de emoção. Ouviram? Ela estava fingindo me perdoar, mas por trás estava conspirando com o pai para me destruir. Foi ela que me induziu ao divórcio. Eu sou a vítima. Tiago gritou, triunfante. Sônia também gritou. Isso mesmo, é uma fraude matrimonial planejada. Por um instante, uma atmosfera de dúvida pairou no ar. Minha voz gravada soava, de fato calculada demais. Eu permaneci em silêncio até o fim da gravação. A dúvida no ar, o riso de Tiago, o grito de Sônia. Eu absorvi tudo com um coração calmo. É só isso que você tem a dizer? Finalmente eu falei. Minha voz era diferente daquela fria,
da gravação era suave, mas firme. Tiago, eu sabia que você tinha essa gravação editada para te favorecer. Mas que pena, não é? Eu tenho a continuação dela. Entreguei meu smartphone ao senhor Antunes. Pode tocar. O áudio da mesma cena ecoou pelos alto-falantes. Mas desta vez, sem ruído, a verdade estava gravada com clareza. Papai, tá ouvindo? Conforme o plano, vamos jogar este homem no inferno. Era o que você achou que eu diria, não é? A voz que saiu do gravador congelou o rosto de Tiago. Papai, por favor, se no último momento ele tivesse me pedido desculpas, eu teria rasgado aquele contrato. Mesmo que o caminho que ele escolheu fosse um erro, se houve um único momento em que ele me amou, eu queria que ele carregasse o nome dos Vasconcelos com orgulho. Mas ele, até o fim, ele só amou a si mesmo. Na gravação, eu estava chorando, soluçando, tentando justificar os 3 anos em que tentei amá-lo, em que quis acreditar nele. Entendi, Camila. Sua dor, eu a compreendo. Infelizmente, este homem não tem o direito de carregar o nome dos Vasconcelos. Para te proteger, eu serei o vilão, certo? Senhor Antunes, reforce a vigilância sobre Tiago Almeida. Deixe-o seguir seu caminho para a ruína por conta própria. A voz baixa e triste do meu pai. E o áudio terminava com meu último monólogo ao sair de casa. Adeus, Tiago. O seu bebê, que está na minha barriga, eu serei uma mãe forte o suficiente para que ele nunca precise saber da vergonha do pai. Quando a gravação terminou, um silêncio absoluto tomou conta do salão. Muitas mulheres entre os convidados enxugavam as lágrimas. O que Tiago apresentou como prova, ironicamente provava que eu tentei lhe oferecer uma última chance de salvação e que ele mesmo a recusou. Um som vazio escapou da boca de Tiago. Desta vez ele entendeu com cada célula do seu corpo o que havia perdido. O que ele pensava ser uma armadilha era, na verdade, minha última compaixão. Checkmate, Tiago. O último golpe que você tentou me dar para me humilhar se tornou a corda que apertou seu próprio pescoço. Ajoelhei-me diante dele, que tremia no chão. Na sua gravação editada, talvez houvesse apenas minha raiva, mas na gravação real havia meu desespero e minha última compaixão por você. Alguém que não consegue entender isso nunca teve o direito de estar ao meu lado. Camila, Camila. Tiago soltou um grito inarticulado e arranhou o chão. Naquele momento, mais homens entraram no salão. Não eram policiais, eram oficiais de justiça. Tiago Almeida e Sônia Almeida. Foi expedida uma ordem de arresto de bens, baseada na ação de indenização por quebra de contrato e danos à honra da família. Vasconcelos. A voz do oficial de justiça ecoou cruel. A mansão, as terras e as contas bancárias da família Almeida estão, a partir deste momento, bloqueadas. E você, Larissa, além de múltiplas acusações de estelionato, há um mandado de prisão por invasão e perturbação das operações do Grupo Vasconcelos. Não, me soltem! Eu só queria ser feliz. Larissa se debateu, mas foi contida por uma policial. Seu vestido de noiva estava em frangalhos e o enchimento de silicone rolou pateticamente pelo chão. Bem, agora tudo está resolvido. Meu pai me abraçou com força. Dr. Valente assistiu à cena patética do seu suposto filho em silêncio. Ele se curvou profundamente para mim, uma última vez, e caminhou em direção ao camburão. Era sua forma de cortar os laços com as próprias mãos. Eu caminhei para a saída. Atrás de mim ainda ouvi o choro de Tiago. Eu poderia ter sido o homem mais feliz do mundo, um Vasconcelos. Ouvindo aquilo, pensei, a felicidade não é algo que se recebe, mas algo que se constrói com a própria integridade. Mas ao sair e sentir a brisa da noite, meu smartphone vibrou com uma notificação urgente. Era um relatório inacreditável, de uma pessoa inesperada que me apoiou o tempo todo. O quê? Não pode ser. A virada ainda não havia terminado. A peça final, que levaria esta história ao seu clímax, estava prestes a se encaixar. Ao sair do hotel, meu smartphone vibrou. Na tela, uma notificação do Departamento Jurídico do Grupo Vasconcelos
e um relatório de uma pessoa inesperada. Ao ver aquele nome, o sorriso mais frio e ao mesmo tempo mais vitorioso do dia surgiu em meus lábios. Papai, Léo, ainda falta o golpe final. Golpe final, Camila? O que mais pode haver? Mostrei a tela do smartphone a eles. Nela, uma decisão judicial recém-emitida. Inacreditável. Eles eram falsos até nisso? Leonardo cuspiu, enojado. Nós voltamos para o salão de festas. Lá, Sônia e Tiago estavam sendo levados. Me soltem, eu sou a matriarca dos Almeida. Acham que podem fazer isso? Sônia gritava. Tiago também. Eu não acabei. Pai, me ajude. Batendo na janela do camburão. Nesse momento, uma senhora idosa, acompanhada por homens de terno, apareceu com uma presença imponente. Ela vestia um kimono de seda da mais alta qualidade, com uma postura impecável. Silêncio. Que gritos vulgares para perturbar a noite. Sua voz era como o som de um sino, mas fria como gelo. Ao ouvi-la, Sônia concluiu: de Dona Beatriz. O sangue sumiu do rosto de Sônia. Essa era a pessoa inesperada que eu havia preparado. A verdadeira matriarca da família que eles usurparam, Dona Beatriz Magalhães. Sônia, faz quase 30 anos que você roubou os documentos e o selo da minha família e se passou por nós. Eu deixei você brincar, mas já chega. Dona Beatriz a olhou com desprezo. Dona Beatriz, não é isso. Eu só queria proteger o nome dos Magalhães. Cale a boca. Você seduziu meu filho, Valente, destruiu a família dele e usou o nosso nome para enriquecer. E você, seu olhar cortante, se fixou em Tiago. Seu homem patético. Vovó? Tiago disse, esperançoso. Dona Beatriz riu. Vovó? Não me faça rir. Um homem que humilha a esposa e despreza o próprio filho. Só de pensar que o sangue dos Magalhães corre em você, sinto nojo. Você não é um Magalhães. O quê? Hoje, o Tribunal de Família aceitou a petição de inexistência de parentesco entre você e a família Magalhães. Você não é filho do Valente nem meu neto. Você é um estranho. O silêncio mais profundo da noite? O quê? O Dr. Valente disse que era meu pai. Dr. Valente, ao lado de Dona Beatriz, balançou a cabeça. Eu acreditava que você era meu filho. Sônia me enganou com um exame de DNA falsificado. Mas a senhorita Camila levantou suspeitas e com Dona Beatriz investigamos a verdade. O resultado foi conclusivo. Ele mostrou um documento antigo. Seu verdadeiro pai é outro homem com quem Sônia teve um caso há 30 anos. Você foi apenas uma ferramenta para que ela pudesse usurpar o nome Magalhães. Mentira, mentira. O grito de Tiago ecoou. A linhagem da qual ele tanto se orgulhava era uma farsa. Ele não era um herdeiro, mas uma peça no jogo de sua mãe. Em outras palavras, Tiago Almeida, ou melhor, eu me aproximei dele. Você me desprezava por não ter nome nem família, mas quem não tinha nada, na verdade era você. Nossos olhares se cruzaram. Seus olhos estavam vazios. Você me disse para encarar minha realidade patética. Agora, eu te devolvo essas palavras. Um homem falso, com nome, status, fortuna e até amor familiar falsos. Essa é a sua identidade. Camila, me ajude. O que eu faço? Ele se arrastou aos meus pés, algemado. Patético. Vá para onde quiser. Mas nunca mais use o nome Almeida ou Magalhães. A partir de hoje, seu nome é o de solteira da sua mãe, Marcelo Oliveira. Esse é o seu verdadeiro e último lugar. Oliveira? Não. Sua identidade foi completamente destruída. Ele foi arrastado para o camburão. Sônia e Larissa também foram levadas. Camila, agora sim acabou. Meu pai me abraçou. Leonardo sorriu. Seus 3 anos de sofrimento foram recompensados. Sim, obrigada. Olhei para Léo. O sangue que corre nele não é daquele homem falso. A outra verdade chocante que descobrimos foi sobre o verdadeiro pai de Leo. Senhorita, não há mais necessidade de esconder, não é? O senhor Antunes sussurrou. Eu assenti. Na verdade, desde o início do casamento, Tiago nunca me tocou.
Ele suspeitava de sua infertilidade e me evitava para esconder isso. Minha gravidez não foi resultado de tratamento. Léo, posso apresentar o nome dessa criança de novo? Entreguei Léo para Leonardo. Ele o abraçou com carinho. Leonardo Vasconcelos Medeiros. Nosso tesouro, os poucos convidados que restaram ficaram boquiabertos. Sim, eu estava casada no papel com o Tiago, mas nosso casamento já havia acabado há muito tempo. Quando ele começou a me trair com Larissa, eu já estava planejando uma nova vida com Leonardo. O menino que Tiago gritava ser seu filho nunca teve uma gota de seu sangue. Meu silêncio foi a vingança mais cruel. Deixá-lo acreditar que abandonou o próprio filho. Que alívio, olhei para a lua. O homem falso, por uma honra falsa, abandonou um amor verdadeiro e se afogou em mentiras. E eu recuperei meu amor e minha família verdadeiros. Vamos para casa, nossa verdadeira casa. Com Leonardo, meu pai e Léo, descemos a grande escadaria do hotel. As luzes do salão de festas se apagavam atrás de nós. A história falsa terminou. Nossa nova e verdadeira história estava apenas começando. Epílogo. Uma semana se passou. No jardim da mansão Vasconcelos, eu tomava um chá com Léo nos braços. Os dias de solidão no apartamento pequeno pareciam uma vida passada. Senhorita, disse o senhor Antunes entrando, o veredito de Marcelo Oliveira e Sônia deve ser de prisão. O dinheiro foi todo recuperado. Dona Beatriz disse que o lixo foi retirado. Obrigada, senhor Antunes. Larissa e seu pai também enfrentarão a justiça. Leonardo chegou, me abraçou e a Léo. Camila, não se preocupe mais com nada. Os papéis do divórcio e o registro de Léo como meu filho foram todos finalizados. A partir de hoje, você é oficialmente Camila Vasconcelos de volta. E ele é Leonardo Medeiros. Léo, obrigada. Sem você. Eu é que agradeço. Quando você sumiu, 3 anos atrás, eu me senti impotente. Mas você sobreviveu ao inferno e me procurou. Isso foi a minha salvação. Seus olhos estavam cheios de amor. Ele sempre esteve me protegendo. Nas sombras. Meu coração sempre foi dele. Camila, a partir de agora eu protegerei você e o Léo. O nome Vasconcelos. O poder dos Medeiros. Tudo será usado para que vocês possam sorrir. Nunca mais deixarei você chorar. Senti o gelo em meu coração finalmente derreter. Chorei em seu peito, lágrimas de alívio por finalmente encontrar meu verdadeiro lar. Dias depois, visitei a cidade onde morei com Tiago. A mansão dos Almeida estava lacrada, o jardim abandonado. Adeus, meus 3 anos. Fiz uma reverência. Foram dias difíceis, mas eles me ensinaram o valor do amor verdadeiro e me deram força para lutar. O terreno da mansão será transformado em um parque para crianças. A purificação perfeita. No telão da praça, vi a notícia da falência da corretora onde Tiago trabalhava. O futuro brilhante dele desmoronou como um castelo de areia, segundo Camão de Léo. Quando ele crescer, contarei a ele. Neste mundo, há pessoas que se perdem em busca de uma felicidade falsa. Mas você nasceu do amor verdadeiro. Por isso, valorize a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Ele sorriu em seu sonho. Ao voltar para casa, meu pai nos esperava. Bem-vinda de volta, Camila. Pedi seu sushi favorito. Estou em casa, papai. O aviso de novo casamento do meu ex-marido não foi um convite para o inferno, mas a chave para minha verdadeira felicidade. Eu me sinto livre. Com um novo nome, uma nova família e um orgulho inabalável. Eu sigo em frente. Com meu amado Léo e Leonardo, um futuro brilhante e sem limites se abre diante de nós.